Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar o vereador Gelson, que preside a sessão, gostaria de cumprimentar o vereador Meirinho, cujo convite nos oportuniza estar aqui nesta Casa Legislativa, e gostaria, em nome dos senhores, de cumprimentar todos os demais vereadores, senhores e senhoras que nos assistem. Bom, o tema de hoje da apresentação é o Sistema de Transporte Coletivo Regional, que nós estamos trabalhando já há alguns anos. Eu fiz uma apresentação bem sucinta, depois eu me coloco à disposição dos senhores para responder eventuais indagações. O contexto, deixa eu só, os senhores acompanhando por aqui, nós vamos falar então um pouquinho do contexto do projeto, do sistema de transporte coletivo em si, dos estudos de pré-viabilidade desenvolvidos pelo Banco Mundial, do plano de captação de recursos e do cronograma de implantação proposto. O sistema de transporte coletivo regional, ele deu início, na realidade, em 2016, quando a ANFRE lançou o projeto Inova ANFRE. Eu acho que deu um probleminha ali na tela. Está aparecendo, senhores? Tá. O projeto iniciou-se, então, em 2016, no âmbito do projeto Inova ANFRE, que teve 3 eixos estruturantes de atuação. O primeiro eixo foi o eixo do desenvolvimento econômico sustentável, o segundo eixo da gestão pública de qualidade e o terceiro eixo da mobilidade urbana. No eixo de mobilidade urbana, nós entregamos 2 projetos dentro do Inova ANFRE. Um plano de mobilidade regional e um sistema de transporte coletivo regional. Todos esses produtos, eles foram entregues no ano de 2017 a todos os municípios que compunham a associação. Em 2018, nós apresentamos, então, esse projeto ao Banco Mundial. Numa visita ao Rio de Janeiro para apresentação exclusiva desse projeto, e aí são coisas do destino que acontecem, nós tivemos a oportunidade de, quando estávamos lá para fazer a apresentação, estar presente a gerente de mobilidade do Banco Mundial para a América Latina, que é uma brasileira sediada em Washington. Ela estava de férias, mas mesmo assim foi lá assistir a nossa apresentação, vereador Nilson. E chegando lá, fizemos a apresentação, ela viu o nosso projeto que nós tínhamos desenvolvido, e num primeiro momento saímos bastante desanimados, porque ela disse assim, olha, o projeto de vocês é bacana, mas os valores envolvidos são valores muito pequenos para o âmbito do Banco Mundial, de apoio do Banco Mundial. Passado algum tempo, eu recebo um e-mail do Banco Mundial, onde a Bianca me requisita uma série de informações do projeto. Nós respondemos e, em seguida, eles marcaram uma missão, vieram os técnicos de Washington aqui para olhar o nosso projeto, conhecer o projeto, e gostaram daquilo que viram. E quando estavam se despedindo no aeroporto, ela me fez uma pergunta que eu gostaria de deixar isso bem marcado aqui para os senhores. Quando estávamos nos despedindo, ela perguntou, João, eu gostaria de saber de você, por que você procurou o Banco Mundial para apresentar esse projeto? Evidentemente, eu falei para ela, olha, Bianca, primeiro porque vocês são banco, têm o dinheiro e nós precisamos de dinheiro para implementar um projeto dessa envergadura. E segundo, porque vocês têm toda uma expertise em projetos de desenvolvimento, principalmente de transporte coletivo, e nós queremos ter a certeza que o nosso projeto ele tem sustentabilidade, viabilidade. Muito bem, a Bianca falou, ok, bacana e tal, a gente volta a falar. E eu, quando ela estava saindo, e aqui é muito importante essa colocação para os senhores, porque eu quero fazer um agradecimento, porque os senhores aqui aprovaram isso na legislação passada, eu perguntei a Bianca, Bianca, eu também tenho direito a uma pergunta. E ela perguntou, pois não, e eu falei, olha, eu queria saber o que a fez mudar de opinião em relação ao nosso projeto e vir visitar aqui a nossa região. E ela falou, olha, o que nos chamou a atenção no projeto de vocês foi a governança através de um consórcio intermunicipal. O Banco Mundial, há anos, procura projetos que sejam desenvolvidos por consórcio, e o de vocês, até agora, foi o que nos parece mais viável para adotarmos esse modelo. Muito bem, seguido isso, o projeto, então, passou dentro do Banco Mundial
E o banco submeteu o nosso projeto ao Global Infrastructure Facility, o GIF, que é um organismo multilateral sediado em Washington. E o GIF concedeu $392 mil a fundo perdido para o Banco Mundial desenvolver os estudos de pré-viabilidade, ou seja, fazer uma checagem daquilo que a gente tinha realizado aqui. O Banco Mundial recebeu esses recursos e fez a contratação de 7 consultorias para avaliar o nosso projeto. Isso ocorreu ao longo do ano de 2019 e de 2020. Encerramos agora em janeiro de 2021. Em 2019, então, nós demos um passo importante, que foi o projeto que os senhores aprovaram aqui na Câmara, que foi a criação do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, o SINANFRE, né? Que é um consórcio de natureza jurídica pública, né? Segue todos os requisitos das regras de administração pública, e ele está estruturado em 11 câmaras temáticas, capaz de atender todas as necessidades da região nessas diversas câmaras. Nosso projeto de transporte coletivo, especificamente, ele pretende dotar a região metropolitana da Foz do Rio Itajaí de um sistema de transporte coletivo eficiente e ambientalmente sustentável. Traz como premissas segurança, sustentabilidade, rapidez, pontualidade, conforto, baixo custo, acessibilidade, inovação e multimodalidade. Friso multimodalidade porque hoje em dia ele é essencial para atrair a demanda para o transporte coletivo e nós invertermos o quadro que temos pela frente. Como resultados esperados, evidentemente, a gente espera obter com a implantação do projeto a melhoria das condições de mobilidade intermunicipal, aumentar a participação dos modos ativos de transporte. A nossa região é muito propícia para caminhadas a pés e o modelo ciclo viário, né? A expansão da participação do transporte público na divisão modal, inverter essa tendência esmagadora do automóvel sobre o transporte coletivo, a redução de emissão de gases de efeito estufa e a melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, o aumento da acessibilidade a empregos e o desenvolvimento socioeconômico. O sistema de transporte coletivo da ANFRE, o STCR, deixa eu só ver se eu consigo atualizar ali, que eu fui me esquecendo e peço desculpas de mudar a tela para os senhores. Aqui. Então, as características do sistema, eu vou compartilhar a apresentação com os senhores, mas eu não vou me ater a todas elas para não ficar muito extensa, mas eu gostaria de destacar algumas, que são fundamentais para que a gente possa atrair a demanda do público ao transporte coletivo. Então, principalmente, a questão da bilhetagem eletrônica com integração tarifária e temporal. É muito importante dizer que o nosso projeto foi inspirado nos modelos de Portland, nos Estados Unidos, e Barcelona, na Espanha, e ele prevê o que a gente chama hoje em dia de MaaS, que é Mobility as a Service, que é um conceito de mobilidade mundial de vanguarda que permite ao usuário que se responda 3 perguntas para ele. Primeiro, aonde você quer ir? É evidente, se eu quero me deslocar, eu preciso saber. Segundo, como eu quero ir até lá? E terceiro, como eu quero pagar esse deslocamento? Essa terceira pergunta que é o grande fator atrativo para que as pessoas venham utilizar o sistema de transporte coletivo. A outra característica fundamental, então, é a questão da multimodalidade, né? Eu preciso oferecer ao usuário que nenhum deslocamento de transporte coletivo, ele também tem as pernas inicial e final do seu deslocamento feitas de uma forma compartilhada. Então, o que a gente propõe? Que o transporte coletivo tenha acoplado a possibilidade de as bicicletas compartilhadas e os automóveis elétricos compartilhados. Fala-se hoje mesmo eu tive uma reunião com uma startup lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que está já querendo trazer o conceito de WAN para a nossa região, que é a mobilidade urbana aérea, através de drones para entregas de produtos, medicamentos, esse tipo de coisa. E a gente já vê, inclusive, o modelo compartilhado do Uber, né? Aéreo também. Bom,
O Banco Mundial, então, desenvolveu, a primeira análise que ele desenvolveu foi a análise de engenharia. E o sistema proposto deles, nós vamos visualizar ali na tela, ele prevê 4 subsistemas. O subsistema central, que é composto por Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes. O subsistema sul, que é composto por Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú. O subsistema norte, composto por Navegantes, Penha e Balneário Pissarras. E o subsistema oeste, composto por Itajaí, Luiz Alves e Ilhota. Foco dos nossos estudos, por enquanto, são os 3 primeiros subsistemas para implantação no horizonte de até 2024. O primeiro então aqui a gente consegue ver na tela o traçado do subsistema, então, do sistema como um todo, com as 3 cores indicando os subsistemas diferentes. É importante notar que esse nosso sistema vai permitir que o passageiro saia de Bombinhas e chegue a Balneário Pissarras hoje, dentro de um mesmo sistema de transporte. Para os senhores terem uma ideia... Sim, ônibus normal, são 3 tipos diferentes. No sistema central, ele é um sistema de BRT, com canaletas exclusivas para o ônibus, permitindo a prioridade do sistema de transporte coletivo. No subsistema sul e no subsistema norte, ainda não existe essa possibilidade de implantação devido aos altos custos de desapropriação. Então, a análise de engenharia estudou todo o traçado, as seções transversais tipos, e previu aqui, também é muito importante falar disso, que um dos componentes desse sistema é a travessia entre Itajaí e Navegantes. É uma travessia que se busca há anos fazer e que ela é muito importante porque traz o aeroporto internacional de Navegantes para dentro do município de Balneário Camboriú, Itapema, que são os municípios que têm um forte potencial turístico em nossa região. O banco estudou 2 alternativas, a construção de uma ponte e a construção de um túnel, e a alternativa que se mostrou mais adequada, embora não seja mais econômica e mais barata, é a alternativa de um túnel imerso. É a mesma proposta que se estuda hoje no túnel Santos-Guarujá, né? Uma tecnologia moderna, não existe túneis imersos ainda na América do Sul, em compensação, só a Holanda possui mais de 50 túneis imersos construídos em seu país. O banco fez também uma análise de eletromobilidade, como é que nós vamos dotar o nosso sistema de transporte de sustentabilidade ambiental. Chegou-se à conclusão que o sistema onde opera o BRT, que é o sistema central, há a possibilidade de nós utilizarmos os ônibus elétricos, e os sistemas onde não há o BRT, nós utilizaríamos os ônibus Euro 6, que são os ônibus a diesel em funcionamento na Europa e que são os menos poluentes atualmente. O sistema utilizado aqui em eletromobilidade seria o de carga rápida, né? Aqui nós temos uma figura que ilustraria. Então, o ônibus ele é carregado a bateria a cada 20 segundos, enquanto ele está parado na estação, pegando os passageiros e desembarcando os passageiros. Essa seria a utilização do modelo aqui. Bom, o banco também fez uma análise jurídica e chegou à conclusão que o consórcio multifinalitário é a ferramenta adequada para operar esse sistema intrametropolitano. Já tivemos discussões preliminares com o Estado, já comprovamos que o intrametropolitano não fere as prerrogativas do governo do Estado de operar os intermunicipais, porque os transportes são diferenciados. O próprio Estatuto da Metrópole confere aos municípios e, consequentemente, a um consórcio a possibilidade de regular esse sistema. A análise jurídica estruturou como seria esse serviço de remuneração da tarifa, e aqui é muito interessante, a ideia é fazer uma concessão para o operador, mas não incumbir o operador de cobrar a tarifa. A ideia é termos um fundo tarifário paralelo, preferencialmente de uma instituição bancária de porte e renome, que possa prestar as garantias e que eles possam também fazer a... Já estou concluindo, está, presidente? Mais 10 minutinhos para concluir? Tá.
E aí a ideia seria fazer esse fundo com a possibilidade de esse fundo ter a característica de perequação, que a gente chama agregar todas as receitas dentro do fundo, e o fundo seria aquele que faria o pagamento para os diversos concessionários. Bom, por fim, vamos falar um pouquinho da análise financeira e econômica. Então, tem todo um fluxo que foi estudado pelo Banco Mundial de como funcionaria este modelo de estruturação pelo consórcio, né? Essa apresentação está compartilhada, tá? Foi feita uma análise financeira de toda a capacidade de pagamento dos municípios da região da ANFRE, né? E o banco ficou muito surpreso com o que encontrou aqui, enalteceu a pujança da nossa região em relação aos níveis médios encontrados no Brasil. Fez uma análise financeira e econômica, onde ele chegou, eu quero colocar esses slides, são números de pré-viabilidade econômica. Agora, na próxima fase, que é a da estruturação do projeto, esses números serão refinados, vereador Assinil, tá? Então, são ainda números preliminares. Os senhores vejam que a implantação do sistema de transporte coletivo para um tempo de concessão de 20 anos, utilizando o sistema elétrico e Euro 6, com início da operação em 2024, teria uma tarifa de R$ 4,50 e R$ 4,20 no modo integrado, um CAPEX, que é o total de investimentos necessário de 126 milhões de dólares, uma receita ao longo dos 20 anos pelas demandas projetadas de 271 milhões de dólares e uma contribuição, e aqui é muito importante a atenção, uma contribuição total do setor público de 6 milhões de dólares. Então vejam que, para implantar esse sistema, os municípios precisariam fazer um investimento de 6 milhões de dólares ao parceiro privado escolhido por licitação, em torno de 30 milhões, isso para todos os municípios que compõem o sistema, que são os 11 municípios da associação. Bom, e a questão do túnel, que é muito delicada, porque o túnel realmente necessita um investimento de 48 milhões de dólares do setor público. Análise de demanda, depois nós vamos atender em 2040 aproximadamente 175 mil passageiros. Foi feita toda uma análise socioambiental também do sistema, cujos números eu vou deixar aqui. E, por fim, uma análise portuária. E com isso, vereador, eu só gostaria de colocar uma estimativa para concluir, da captação dos recursos, que eu acho que seria o que interessa aos senhores. Então, uma prospecção do rateio desses números que foram avaliados ali está nessa tabela, números preliminares, eu volto a repetir, né? A próxima fase que vai nos dar os números finais, que está aí. O que diria, então, nós temos um critério de rateio para o financiamento, o valor do túnel e o valor do sistema de transporte coletivo, e por esse critério vou citar aqui Balneário Camboriú, que é o que tem maior interesse para os senhores. Para a implementação do sistema de transporte coletivo, a participação de Balneário Camboriú seria de R$1 milhão. Para 5 milhões de reais. Mundial, em 25 anos, é um financiamento irrisório. Talvez o município nem precise tomar o financiamento para fazer esse tipo de investimento. Foi feito todo um estudo financeiro, uma modelagem financeira, incluindo a demanda projetada, todos os custos de investimento do parceiro privado e todos os custos operacionais do sistema ao longo dos 20 anos de operação. Tá? Então, é importante dizer que o valor do investimento do parceiro privado é muito maior, porque os senhores, lembrando daquela tabela inicial, os senhores veem que a receita do parceiro privado a ser escolhida é de 271 milhões de dólares, mas o investimento é de 126 milhões de dólares. Então, o parceiro privado fará investimento significativo. Se olharmos o Balneário Camboriú participando do túnel, também da construção do túnel, o valor
de Balneário Camboriú passa para 1.396.000, aumenta em torno de $240 mil no financiamento. Então, seria isso, senhores. Eu tenho um cronograma também proposto, mas o importante aqui do cronograma de implantação é que os senhores saibam que, no mês de junho, os prefeitos terão conhecimento desses números, que já têm, mas tomarão uma decisão pelo segmento ou não da fase de estruturação do projeto, que é a fase que o banco vai definir os editais de concessão. E a ideia é que o sistema inicie a sua operação no primeiro semestre de 2024. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, cumprimentar o senhor João Luiz de Mantova pela presença na Câmara. E tema muito importante, muito debatido pela comunidade já há algum tempo. E a comunidade, de fato, espera ações efetivas, né, que de fato ocorram e que consiga visualizar que estão tendo diferença. Realmente o projeto empolga, né, empolga a todos. Mas aí, por exemplo, no plano de governo do prefeito, no último, o mandato passado, já estava transporte público municipal, intermunicipal, com rede leste-oeste, veículos leves, bus circulares, aplicativos BC na mão. E aí nós vemos um projeto com todo esse potencial. Inclusive, apresentei uma alternativa aqui na Câmara, junto com os vereadores Marcos Curtis e Teco, para que nós possamos até fazer a vinculação de recursos das empresas, né, de naming rights, vinculação da marca de empresa, para ajudar a viabilizar um sistema de transporte coletivo, até no nome das próprias estações, mas perguntar no seguinte sentido: para esses próximos anos, né, a princípio 2024, se houver concordância, se não houver concordância de alguns entes, né, da ANFRE, como ficaria? E o que se pode esperar, né, de forma prática para implementar lá em 2024? Mas o que já vai se poder ver antes? Uma etapa anterior na determinadas cidades, nesse eixo central que foi mostrado de maior viabilidade, né? O que nós já vamos poder ver nos próximos anos? Porque, né, como já foi dito, a comunidade realmente está decepcionada com todo o cenário agravado em função da Covid, né, até que nós deixamos de ter o próprio transporte coletivo, está de uma forma mais 30, por exemplo, que está de uma forma, né, provisória. Então, para que a gente pudesse, né, ver o avanço passo a passo, né, a questão dessa definição com os prefeitos, entre quais definiram o que vai se poder ver já nos próximos anos e conforme a previsão 2024, mas já nos próximos anos, o que nós vamos poder ver de efetivo, porque a comunidade espera, né, nos cobra a todos, e para que nós tenhamos soluções nesse sentido. E, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu gostaria de agradecer aí as palavras elogiosas de todos os vereadores aqui. Eu resido em Balneário Camboriú, então a minha cidade, né? E eu fico muito, como técnico, muito satisfeito de ouvir a compreensão que os senhores têm, vereador Teco, da importância que um sistema de transporte coletivo tem para uma região e principalmente para aquelas classes menos favorecidas economicamente. É fundamental que a gente implante esse sistema dentro dos próximos anos. Bom, eu gostaria de responder, então, as perguntas. Ao vereador Marcelo Schutte, eu gostaria de dizer assim, Marcelo, eu pauto a minha vida técnica sempre em desafios, né? E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar de grandes projetos que se encontram realizados na região e agradeço muito sempre por ter tido essa oportunidade. Eu gostaria de compartilhar uma frase que me guia, os senhores, a respeito da questão da utopia também. Vereador Gelson e vereador Teco. Eu compartilho com os senhores a frase do filósofo francês Jean Cognos. Ele nos diz o seguinte: simples, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Simples, raso e objetivo.
Bom, a segunda pergunta, então eu não considero, vereador Marcelo, isso uma utopia. Eu considero um grande desafio, mas com a colaboração de todos os senhores e todos nós de mão dadas, nós vamos conseguir tirar esse projeto do papel e tenho muita fé e dizer para os senhores que nós nunca estivemos tão perto ao longo de toda a minha história dos municípios da região da ANFRE, como estamos perto de tirar esse projeto do papel. A segunda pergunta, em relação à presença no evento do Banco Mundial em Washington, que nós tivemos lá, dizer que não foi apenas o prefeito Leonel que foi, ele foi como presidente da ANFRE, representando a instituição, foi acompanhado do prefeito de Itajaí, Volney Morastone, e do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, que inclusive fez um brilhante discurso no Fórum Internacional sobre o sistema de governança através de consórcios públicos, que era o que o Banco Mundial tinha pedido para que ele falasse. Na oportunidade, nós tivemos um encontro com o diretor de mobilidade do Banco Mundial, um almoço oferecido dentro do simpósio para ele, e foi graças a essa visita nossa e a demonstração desse interesse que a região deu, que nós saímos de lá com uma carta de investimentos do Banco Mundial no nosso projeto, senhores, de até 300 milhões de dólares. Né? Então, eu acho que só isso já justifica a atuação do nosso presidente Leonel naquela ocasião. Então, o Banco Mundial nos deu, hoje, se os municípios quiserem investir até 300 milhões de dólares nesse sistema de transporte coletivo, nós temos essa possibilidade graças a esse encontro. Bom, eu gostaria também de responder, me desculpe se eu pular alguma coisa, fico à disposição. Em relação à situação, respondendo ao vereador Nilson Probst sobre a questão da ANFRE. Não tem desconforto nenhum, vereador, o senhor me conhece de longa data, sabe da minha atuação regional, eu gosto, respeito demais as suas opiniões, entendo que o senhor tem toda a liberdade de tê-las. Discordo do vereador Marcelo e do senhor, com toda a vênia e respeito, porque a ANFRE faz essa demonstração com toda a transparência, atendendo às prerrogativas do Ministério Público no site dela. Se os senhores acessarem hoje lá no site de transparência, de facílimo acesso, os senhores vão verificar quanto cada município paga. E aí, Marcelo, eu gostaria, se você me permite chamá-lo de Marcelo, fazer uma contraposição, porque no ano passado, na realidade, você passou uma informação que a ANFRE tinha recebido tantos recursos do município de Balneário Camboriú, mas aqueles valores eram os valores empenhados. O que a casa diz o seguinte: Balneário pode contribuir com até tanto valor. A realidade do que contribuiu, e está lá nos números de transparência, foi em torno de 50% dos valores apresentados naquela ocasião. Eu respondi isso para a Câmara de Vereadores por ofício. Não me lembro, mas me coloco à disposição, se os senhores quiserem discutir esse tema, eu posso trazer toda a prestação de contas. Tá? E gostaria de dizer também para os senhores que posso garantir, nós encaminhamos todo final de ano para os senhores o relatório das atividades realizadas pela ANFRE, com todas as receitas recebidas dos municípios e todo o retorno que o município, inclusive dimensionado em reais. Esse relatório foi encaminhado a essa casa no final do ano passado. Tá? Aliás, no começo do ano passado. Então, nós temos, também consta do nosso site, se os senhores entrarem lá, relatórios de atividades da ANFRE, lá os senhores vão encontrar. A ANFRE recebeu tanto de Balneário Camboriú, tanto de Itajaí, e a ANFRE entregou esse projeto para Balneário Camboriú, esse projeto para Itajaí, esse projeto, valor do projeto, está tudo certinho lá. Mas eu me coloco à sua disposição para vir aqui trazer os números com precisão, que infelizmente eu não me recordo de cabeça. Ao vereador Cristiano, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, vereador. Eu compartilho muito da sua angústia, também expressada pelo vereador Meirinho, mas é importante a gente distinguir esse sistema que a gente está apresentando aqui, é um sistema tronco-alimentado, que a gente chama tecnicamente. O que significa? A gente está oferecendo uma linha troncal, intrametropolitana. Fundamental, os sistemas municipais, que são os alimentadores desse sistema.
né? A ANFRE tem defendido junto a seus municípios e estamos acompanhando a dificuldade que os municípios pequenos têm de implementar um sistema de transporte que não aparece interessado porque não tem demanda em um preço de tarifa, que os sistemas alimentadores, que são os municipais, eles sejam semi-regionais. Por exemplo, o sistema municipal de Balneário Camboriú teria que ser de Balneário Camboriú, de Camboriú e de Itajaí. Esses três teriam que ter um único sistema municipal. Assim como o Sistema Norte teria que ter Penha, Balneário, Pissarras e Navegantes, um único sistema municipal com um único operador para ter atratividade e o preço poder atrair a demanda. E a mesma coisa no Sistema Norte. Quero dizer que desses três estamos avançando já com Pissarras, Penha e Navegantes e procurando construir também, através do consórcio, um sistema municipal alimentador. Então, vereador Merinho, já aproveitando e respondendo a sua pergunta, se não houver a concordância dos municípios em implantar esse sistema, infelizmente, a gente vai continuar dependendo do intermunicipal, que é prestado pelo governo do estado de Santa Catarina. Por isso é fundamental, não vejo... Os prefeitos têm sido muito proativos, evidentemente, com toda a responsabilidade, estão aguardando os números para ver se há possibilidade de fazer os investimentos, e eu tenho uma expectativa muito grande que eles aprovem. Só que esse sistema entre fazer a licitação, e isso é muito importante, porque tem que ser todo um processo transparente, com toda a possibilidade de atrair concessionários de porte para a região, né? E nós gostaríamos de dizer que a nosso horizonte de início de funcionamento realmente é 2024, em função dos projetos de engenharia executivos que precisam ser feitos, licenciamento ambientais, então a gente depende disso. Nada impede que os sistemas municipais estejam implementados antes disso. Por fim, eu acho que era isso. Desculpe se eu fiquei sem responder alguma pergunta, vereadores, mas fico à disposição depois, em outra oportunidade, também para fazer. Estou ali na ANFRE, deixar a Associação de Portas abertas para os senhores, convidar o vereador Nilson, o vereador Marcelo, se quiserem ir lá, se aprofundar nos números da ANFRE, estamos à disposição também para mostrar toda a estrutura, todos os projetos que estão sendo desenvolvidos nesse momento para Balneário Camboriú, quanto o Balneário Camboriú está investindo e quanto ele está tendo de retorno. Seria isso. Muito obrigado.